A importância da família é tal, e a gente vê um ataque muito forte à família hoje. Sim. Sobretudo com a esquerdização da ideologia brasileira e a pauta de destruir família própria do discurso de Marx. Marx propunha a destruição da família como essa entidade burguesa. Então, entra pesado. E a gente percebe que está dando efeito, porque o número de famílias dissolvidas cresce a cada dia. Tem sido essa a sua experiência, pastor Rodrigo, no Ministério de Casais, de ver que a família... Porque a gente está falando de divórcio, né? Divórcio é destruição da família. Está aumentando? Olha, infelizmente, a gente pode dizer que sim. As estatísticas só têm demonstrado que muitos casais têm buscado a dissolução da vida conjugal e cada um procurando o seu próprio interesse ali e tudo, querendo viver dentro da sua vontade, né? E, assim, há pouco tempo eu fiquei sabendo de um estudo, até mesmo pelo IBGE, que tem diminuído muito, cerca de 3,6% o número de procura de casamento em um ano, a diferença de 2015 para 2016, para um número de 5% de aumento na questão do divórcio. Meu Deus. Então, quer dizer, tem mais pessoas procurando um divórcio do que pessoas procurando um casamento. E isso, assim, mostra pra gente que temos que estar preparados também para poder lidar com essas situações. Mas por que será que está acontecendo hoje em dia, assim? É interessante quando você fala da estatística, tem também eu não vou precisar o número, mas que o número de divórcios no segundo casamento é muito menor do que no primeiro casamento. Sim. Ah, é? Né? E é interessante quando a gente ouve isso, a gente já ouve com bons ouvidos, fala que bom, né? Então, vale a pena, deu não. certo. Mas dizem que não, porque a pessoa fica sem graça de separar, porque percebe que o desafio do casamento é o mesmo. Então, falou, não, vamos fazer dar certo aqui, porque eu vou ficar aí batendo a cabeça na parede. Vamos expor de novo, né? E é um desafio pessoal, né? Eu entendo que o casamento, na verdade, é um dos maiores oportunizadores, eu vou inventar uma palavra aqui, né? Para um crescimento pessoal, individual. Né? Só que a gente tem que topar, o casal tem que topar esse crescimento, e aí é que está a encrenca. Muita gente quer crescer sozinho sem ter um incômodo de um outro ali. Mas eu sei para de balizar esse casamento. De quem é a culpa? A culpa é de Deus. Porque Adão estava tão bem lá, quietinho. Sozinho, triste, cabisbaixo, e aí sem ter o Deus que fazer. colocou a mulher do lado de Adão. Culpa de Deus. É interessante isso, né? Porque Deus colocou... Aqui não foi colocado como um desafio para Adão, foi colocado como um suporte. Suporte, né? Um presente. É tão interessante isso, eu descobri há pouco tempo, em Gênesis 5:2, que diz que no dia que Deus criou homem e mulher, os chamou de Adão. Eu li, eu falei, não, tá errado esse negócio. Eu fui lendo um monte de versão, eu falei, gente, tá escrito isso. Os chamou de Adão. Os dois tinham o mesmo nome. A humanidade está ali. Era uma unidade, né? Hoje a gente vive muito com aquele conceito, eu preciso ser feliz, né? Eu quero ser feliz, esse casamento não está me dando o que eu pensei, o que eu gostaria, eu estou acordando todo dia com essa mesma encrenca, então eu vou ser feliz. A unidade, ela não está no início do casamento, o objetivo da unidade. Porque isso é uma coisa que a gente precisa de perseguir. E tem que pagar o preço. Muito alto, às vezes. Agora, eu estava vendo, tem um texto lá em Malaquias, eu acho que Malaquias 2 ou 3. Malaquias 2. 2,16. Vamos lá, qual que é? É do repúdio? Isso. Não. Tu fala que Deus abomina. Abomina o repúdio. Isso. Porque o Senhor, seu Deus, abomina o repúdio. Né? Então, assim, se a gente for analisar, se já for pegar as palavras que foram em relação ao tema de hoje, divórcio, repúdio e recasamento. Repúdio é totalmente, chega a ser diferente, ao mesmo tempo, não é um sinônimo da palavra divórcio. É apenas o início para se chegar a um divórcio. Porque repúdio é deixar a pessoa de lado. Né? Se for olhar dentro do contexto do Antigo Testamento, era aquele que se casava com várias, só que aí ele não tinha como divorciar, então ele começava a deixar aquela pessoa desamparada, então, sem o apoio dele. Então ela ficava ali. Vamos pôr assim, as traças, vamos usar esse... Sim, colocada de lado. Colocada de lado. O divórcio não, o divórcio é a questão legal, formal do repúdio. Agora, lá em Malaquias, quando fala que Deus abomina o repúdio ou o divórcio? Ou abomina os dois? Se for analisarmos bem, repúdio não gera o divórcio. Se ele abomina o repúdio já é aquela questão de deixar de lado. Então,
automaticamente ele também abomina o divórcio. Você concorda, Ana? É interessante porque se a gente for olhar na história, né, lá atrás, a gente vai ter um contexto histórico, cultural. Eu gosto muito de trazer bem atualizado o que a gente tem vivido hoje. Né? Então, a gente vai olhar estatísticas de divórcio, o IBGE traz. Né? Se a gente for olhar estatística de repúdio, quem é que dá essa estatística? Não tem, né? Não existe. Na verdade, esse termo é um termo bíblico. Sim. Ele não é visto nem, por exemplo, dentro da psicologia, eu não me deparei em momento nenhum da minha caminhada profissional das terapias, né? com esse termo. Porém, quando a gente vai entender do que se trata o repúdio, que é essa rejeição de um cônjuge pelo outro, e aí a gente precisa de trazer isso, tanto o homem rejeitando a mulher, quanto a mulher rejeitando o homem, né? Sim. Provavelmente a gente vai cair para trás de quantos casamentos que à frente, assim, tá tudo bonitinho. A maquiagem tá ótima. A imagem, para quem tá de fora ver, tá funcionando. Aparentemente. Mas vai comer uma colher de sal, não precisa ser 1 quilo de sal, não. Provavelmente, assim, a gente vai ver a quantidade de repúdios dentro das igrejas, dentro das famílias como um todo, para além da igreja. É o famoso viver de aparência. Eu vou viver aqui. Nós já estamos nessa história. Vamos levar. Vamos suportar. Mas é um suportar, às vezes, com uma carga de raiva, de ódio, de ressentimento muito grande, né? É uma coisa meio patológica, né, Ana Flávia? Porque, assim, parece que é um pouco de prazer na dor, né? Assim, vou tocando isso aqui com esse traste, com essa traste, ou alguma coisa assim, né? Mas rejeita. Às vezes é mais fácil fazer isso do que olhar para cá, né? É mais fácil eu ficar acusando o meu cônjuge o tempo todo e falar, mas esse... homem não presta, né? E vai falar, a gente tem aí vários termos que diz disso. Mulher só dá trabalho, vai caçar isso para você não, né? É mais fácil falar do outro do que olhar para dentro. Com certeza. A dor de se perceber responsável é imensa. Então é melhor culpar do que ser responsável. Desde o Éden, né? Desde o Éden. Olhar Algo no espelho é diz lá, difícil, né? Isso. É doído, é sofrido. Então quando chega um cliente no consultório, a primeira coisa que eu faço é desanimar ele da terapia. Parece até contraditório, né? Mas é dizer que é um processo de tanta dor, mas é uma dor que gera crescimento. Perfeito. Não é crescer, dói. Né? Mas a pessoa tem que querer demais. Porque senão a gente vai ficar ali amassando barro e aquilo ali não vai... Fingindo, o serviço não vai ser feito, né? Porque não tem o desejo e o empenho, o compromisso. Então, nos casamentos... uma relação de casamento, ela precisa de ter um objetivo muito alinhado entre os dois, né? Se isso não acontece, a chance de virar uma disputa, na verdade, a gente pode pensar no casamento como uma cooperação ou como uma competição. Se na competição é o que está ganhando força, um vai culpar o outro, um vai brigar com o outro, vai ser briga, vai ser conflito, vai ser o tempo da baixa poeira, tá levantando de novo. Mas se casa querendo um cooperar com o outro, que é a ideia de Deus, né? Ele colocou a Eva para cooperar com Adão. Exato. E vice-versa, não era só ela servindo, era uma cooperação, era uma unidade. Né? Se o casamento tiver esse objetivo, por mais desafiador e difícil que seja, vai doer, vai ter hora que vai doer, vai ter hora que você não vai querer ver o outro, mas vai crescer, vai passar pelo turbilhão. E nós estamos comentando aqui sobre 2 conceitos, né? Repúdio e divórcio, que via de regra a gente, quando lê na Bíblia, nem sei todas as traduções, quais as palavras que trazem, né? Mas fala assim, aquele que casar com a divorciada, aquele que casar com a repudiada, comete adultério. A primeira palavra, repúdio, que o pastor Rodrigo até mencionou, é uma palavra do grego que é apouléu. Eu até peço, por favor, que a gente veja uma imagem, que aparece a palavra apouléu, que é uma palavra do grego, que é um casal sendo enviado como missionários. Se a produção conseguir colocar essa imagem aí. Não, é outra palavra. Essa aí é apostasis. Eu queria outra palavra, que é o apouléu. Opa, apostasis de novo. Vamos acertar na última agora. É a próxima imagem. Vamos lá? Isso. Observem ali, apouléu. Apouléu ali, está vendo um casal sendo enviado? Está sendo deixado de lado no sentido assim, estão sendo colocados para fora, né? Não expulsos. Estão sendo enviados. Enviados, né? Estão sendo, há um estranhamento no sentido assim, você vai sair, vai ser missionário, né? Então a palavra apouléu tem a ver com isso, né? De colocar de lado, enviar, né? E parece que na Bíblia, quando fala assim de repúdio, a palavra
parece não, na Bíblia a palavra quando aparece assim, quem casar com a repudiada ou o marido que repudiar a mulher, aparece lá Pauléu. O que é repudiar, então? Vamos voltar para o conceito. Repudiar não é a mesma coisa que divorciar. Repudiar é não querer mais ter uma vida conjugal, mas também continua casado. Continua legalmente unidos, porém a pessoa está vivendo em outra casa. É o que acontece muito hoje, às vezes, de casal que a gente está casado legalmente, mas ele está morando na casa da mãe. Ou ela está dormindo no outro quarto, ou está vivendo aquela situação. Eu acredito mais nessa situação dentro de casa. O repúdio dentro de casa, uma rejeição de um pelo outro dentro de casa. Porque aí caracteriza um relacionamento que, teoricamente, ele persiste, ele continua, mas ele está rompido internamente. Há uma separação de relacionamento. Né? Não tem mais aquele compromisso de viver. Mas por que Jesus criticou esse repúdio? Qual que era a razão histórica, contextual lá, de dizer assim, eu sei que era principalmente com a mulher, dificilmente um homem era repudiado. Mas eu acho que a gente precisa arriscar dizer que hoje tem muito homem repudiado. Tá, mas pensando na época de Jesus, porque eu acho que tem uma questão contextual importante. Sim. Igual, por exemplo, eu creio que o número de divórcios hoje está quase 50%, se a mulher pede, o homem pede. Na época de Jesus, porque era uma sociedade patriarcal. Exato. A mulher não tinha voz, ela não tinha essa condição, esse poder de decisão. Isso. O poder de decisão estava com o homem. Isso. Né? Então ela ficava à mercê do homem. Por isso que Jesus fala para o homem. Exatamente. Pro homem da carne. Para poder alertar ele, né? É lindo olhar para isso, porque hoje se diz tanto de igualdade e tal, de gênero. Deus olha desde sempre com esse posicionamento de direitos iguais nesse sentido, né? Não é justo com a mulher permanecer dessa maneira. Repudiada. E qual que era o problema da mulher repudiada, a Pauléu? Porque tinha mulheres que eram repudiadas. Qual que era o problema dessa mulher? Ela ficava à margem, ela era... Se há pouco tempo atrás ser divorciado tinha um peso, imagina isso lá naquela época. Principalmente ela naquela passava a não existir mais na sociedade. Ela naquela época, quem mantinha o casamento, assim, financeiramente falando, era o homem. A mulher não trabalhava, a mulher não tinha um recurso, né? Não tinha onde ela adquirir bens. Então, acabava que essa mulher ela ficava à margem da sociedade, né? Como se fosse abandonada mesmo financeiramente. Agora, também. A outra palavra, que aí eu peço, por favor, a produção para colocar, que é apostases, que é aquela primeira palavra que apareceu, vamos ver na telinha ali. A gente não sabe grego não, mas a gente chuta. Vamos lá, apostase, tá vendo? A palavra é apostasion, né? Tá ali, tem um nan no final, né? Um N no final, apostasion, né? Quer dizer o quê? Apostasion, a melhor tradução é formalmente separado, né? Formalmente... do contrato quebrado, que é diferente da polu. Isso. Né? Então, assim, a mulher, pelo que eu tenho lido sobre o assunto, e é isso que eu queria discutir com vocês aqui hoje, parece que tem uma questão seguinte, o Malaquias 2, né? Malaquias 2,16. Fala que Deus abomina repúdio, divórcio. Deus não fez o casal para separação. Agora, parece que tinha uns homens fazendo o seguinte, que estavam a polu as mulheres, quer dizer, estavam rejeitando as mulheres, e não davam carta de divórcio. Era isso mais ou menos que está acontecendo? Então ela ficava à margem da sociedade, não poderia se unir com outra pessoa para alguém dar um sustento para ela. Então, se eu casar com ela, eu vou estar cometendo adultério. Ela está casada. Então ela está casada ainda com outro. Então, peraí. Então ela vai ficar sozinha, vai virar nos dias de hoje, uma mendiga. Sim. Né? Então, o que teria que ser feito então? Então você dá a carta de divórcio, libera ela para que ela possa procurar pelo menos um lugar onde que ela vai ter um recurso. Né? E isso talvez, vou falar beneficiar, mas isso atingiria muito mais, beneficiaria muito mais as mulheres. Por quê? Porque parece que os homens é que estavam... Que tinha cara que era bígamo, trígamo, né? Ele rejeitava uma e ficava com outra... É uma maneira de trazer uma justiça, eu acho que social mesmo, né? perfeito. Quando diz beneficiaria mais a mulher, à primeira vista, sim. Só que isso traz um conceito de justiça social, de falar, olha, peraí, antes de você tomar essa decisão e fazer essa escolha, avalia se você vai dar conta dela, se você vai bancar essa escolha. Que isso não mudou em nada, né? Quando você vai escolher um casamento, você precisa de ter muita certeza que você vai bancar a sua escolha. Né? Porque você está lidando com uma pessoa, é gente, né? E nesse contexto, eu acredito que não era nem tão
mendiga como seria, Sim. né? Porque ela ficava muitas vezes dentro de casa como uma escrava, trabalhando. Ela se tornava quase uma serviçal. Ela é rejeitada Serviçal. como esposa. Isso. Só fazendo os Em trabalhos. termos de lugar social, isso é uma humilhação muito Meu grande, Deus. né? Então, eu acredito que o que Jesus estava dizendo, ela assim, olha, se um não respeita dentro de casa, como é que vai fazer isso para fora? Né? E é uma coisa que a gente é questionado hoje frontalmente. Se eu não consigo viver dentro da minha casa uma verdade, como que eu vou para fora tentar? Isso é falsidade, né? Assim, se a gente for olhar bem na simplicidade da coisa, e muitos casamentos hoje vivem dessa maneira. Dentro de casa é um caos. A gente ouve filhos dizendo, eu prefiro que o meu pai nunca saia da igreja, porque lá ele é ótimo. Não sei se vocês já ouviram As essa máscaras, conversa. né? Vamos morar na igreja, Esposas né? dizendo, né? E assim, a gente está falando de contexto de igreja, mas isso não é privilégio da igreja, né? Muitos casamentos, o divórcio hoje ele está mais, eu vejo que ele existe mais a possibilidade dele, porque ele está normatizado e normalizado, né? Então, se eu não quero, né? E hoje a gente ouve muitos pais, inclusive, não, filho, vai casar, se não der certo você volta para casa, a porta está aberta. Né? Então, já vai com essa possibilidade de, se não dar certo, a gente separe e segue a vida, cada um, né? Só que muitas vezes não tem essa honestidade, né? E não tem a persistência. A primeira não tem a persistência, não tem a perseverança. Eu escutei uma vez uma senhora dizendo, ela estava com os filhos já fazendo faculdade, e ela perdeu o marido muito quando as crianças eram pequenas. Sim. E aí o repórter perguntou, como que você deu conta de criar 4 filhos? Né? E ela não trabalhava, ela falou assim, eu entrei para o movimento sem opção. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu não tinha opção, eu tinha que fazer esses meninos sobreviver, Tinha que dar certo. tive que lutar pela vida. E na hora que eu ouvi isso, eu falei, opa, eu estou assumindo esse movimento aí. Dentro do meu casamento, eu acabei de entrar para o movimento sem opção. Não existe opção de dar errado. De dar errado. Então a gente faz dar certo. Depender de mim. Nós vamos lá no peito e na raça, joelho no chão. Vamos aderir a esse movimento aí. Pode aderir, pode aderir, porque aí diminui. Quando a gente abre uma possibilidade lá dentro dos nossos dentros, que é lá dentro que a gente abre isso, né? Aí a gente já não tem o mesmo empenho, a gente já não tem a mesma abertura, a gente já não tem a mesma humildade. O ego começa a falar mais alto. O movimento de compreensão do outro, que é o que a gente precisa para um relacionamento funcionar, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.